Quem apenas vê o nome de Norá do Vale na fachada da Casa de Cultura de Rio Preto, às vezes não imagina o quanto ele foi escrito nas páginas dos jornais da cidade, da capital e mencionado no rádio. De Norá conquistou o povo com suas crônicas e os acadêmicos com seus textos literários. Deixou um trabalho valoroso, fazendo com que o país e o exterior voltasse sua atenção para a cidade de São José do Rio Preto e suas histórias muitas vezes peculiares. De Norá ainda hoje é expressão jornalística, literária e cultural, e por isso resgatamos sua trajetória. Era de encher os olhos. Eu conheci a Dinorá pela leitura de jornal. Eu era apaixonada pelo texto dela. Então, em 83, eu me mudei para Rio Preto, mas antes eu fiz o colegial aqui na década de 60 e eu já conhecia a Dinorá, sabia que ela escrevia. Ela tem toda uma aura assim, de professora, de escritora, muito empenhada. Conheci a Dinorá por volta de 1966, portanto faz 50 anos, quando eu comecei no jornalismo como articulista do Jornal Diário da Região. Eu tinha uma coluna chamada Roda Viva e a Dinorá, ela mantinha uma página dupla aos domingos sobre desenhos pedagógicos. Eu ouvi falar da Dinorá do Vale logo que eu me mudei para cá, no ano de 2000. Não ouvi falar, eu lia as colunas que ela mantinha no Diário da Região, resgatando a história da cidade, falava muito dos personagens, das famílias, do comércio que a cidade tinha, de como hoje a cidade está, como naquela época a cidade tinha se transformado tanto. E eu gostava de ler aqueles textos até para conhecer melhor a cidade de São José do Rio Preto, porque eu havia acabado de me mudar para cá e, além de conhecer a cidade, me interessava pela história. Então foi nesse momento que eu comecei a entrar em contato com ela. Ela era uma pessoa muito difícil. A Dinorá era uma pessoa dificílima, não era fácil não. Né? Ela tinha aquela candura, aquela doçura dela, de coisa, né? Se ela gostasse de você, ela te respeitava tudo, mas ela não tinha paciência para as banalidades da vida, não. Ela não tinha paciência para as coisas, para os ignorantes, ela não era fácil, não. Então, conviver com a Dinorá nesse tempo era gostoso, mas ao outro tempo era um desafio. Desde jovenzinha ela escreveu na imprensa. Ela não só escrevia, como ela desenhava. Minha mãe trabalhou muito, a vida inteira. Ela se dedicava muito e adorava o que fazia, e quando entrava numa coisa era de cabeça, ela não fazia pela metade. O trabalho sempre foi presente, nunca foi uma coisa diferente. Então, o que a minha relação com ela nesses momentos, quando ela estava trabalhando em casa, porque quando não estava trabalhando fora, estava trabalhando em casa. Como é que vinha a inspiração? Ela falou, que inspiração, que nada. Inspiração nada, é trabalho. A gente tem que ter muito trabalho para escrever. Eu sempre li muito. E ela, engraçada, ela falou que ela, quando era mocinha, ela ia na biblioteca e leu todos os livros que tinham disponíveis na biblioteca, inclusive os de geografia. Eu achei muito engraçado ela falar isso, porque ela leu absolutamente tudo que tinha lá. Ela era autodidata, ela formou-se em magistério no Colégio Santo André, mas todo o conhecimento que ela acumulou foi acumulado de forma autodidata. Ela leu absolutamente tudo que havia disponível e a leu ao longo da vida dela toda. A Dinorá fazia literatura em jornal e ela sempre teve esse dom de pôr um toque literário. Ela não escrevia igual jornalista. Ela escrevia igual escritor mesmo, mas para jornal. Então isso era bacana, dava muita leitura. E ela se comunicava com a população em geral, com o chamado povão, com as suas crônicas, durante muitas décadas. E ela tinha uma identidade grande com as pessoas. Quem eram os cronistas? Eram advogados, eram políticos da cidade.
expoentes da inteligência da elite da cidade. Ela era uma expoente da cultura da cidade, mas ela nunca foi da elite da cidade. Ela nunca foi da elite da cidade. Então, mas o povo se identificava e ela se impôs diante da elite por meio da sua extrema inteligência, da sua extrema capacidade de escrever. A gente tem que levar em consideração que a crônica é um gênero literário, né? É jornalismo literário, praticamente de origem brasileira, provavelmente seja o único gênero literário brasileiro, que ele é feito para ser lido rapidamente e ele tem quase que uma característica da comunicação verbal. A crônica, mais do que ser lida, ela é concebida para ser ouvida em voz alta. Por isso que a Dinorá tinha os leitores locutores de rádio que interpretavam as crônicas dela e também a publicação no jornal. Ela atuou do ponto de vista jornalístico através das suas crônicas, porque ela não atuava como repórter, ela não foi à rua nem nada para apurar a notícia ou o dia a dia da notícia, mas ela foi, por meio das suas crônicas, né, ela relata a cidade. Basta ler as crônicas dela basta ler as crônicas para ver como é que a cidade funcionava, quem eram as pessoas. A gente aprende muito lendo o jornal antigo e entende como as coisas funcionavam, né? E aí tem uma ideia de por que as coisas funcionam assim. Eu acho que as crônicas delas são relatos jornalísticos de uma São José do Rio Preto que vale a pena a gente visitar sempre. Então eu acho que esse papel um pouco de historiadora, né, de mostrar aquelas coisas boas que a cidade tinha, aquilo de importante, de perpetuar a história da cidade, ela foi fundamental com ela, né? Então ela prestou um grande serviço também nessa área de recuperar a história da cidade. Era uma pessoa que conseguia trabalhar bem com a mistura da linguagem popular e a linguagem erudita. Era uma escritora facilmente inteligível. Facilmente inteligível também para quem conhece essas coisas. E ela escrevia de uma maneira muito experimental, isto é, ela incorporava no texto dela a linguagem do jornalismo, a linguagem da TV, a linguagem da história em quadrinhos, assim por diante. E ela tem um livro que é exemplar, de Leão. É um livro fundamental, não só por isso, porque é um dos livros da literatura experimental brasileira, na segunda metade do século XX, mas também porque é o primeiro livro que capta a deterioração do ensino público do estado de São Paulo. Ela nunca foi de fazer lobby ou de querer esse reconhecimento só intelectual. Pelo contrário, ela dizia, eu quero ser lida, e ela dava valor quando um aluno da periferia leu um texto dela ou teve uma aula com ela. Ela dava esse valor. E por isso eu concordei e achei tão linda a homenagem dela, do nome da escola Dinorá do Valle ser uma escola da periferia. Eu acompanho e vejo que essa escola parece que ela vai bem nos exames, e é uma escola que está aparentemente, até onde eu sei, fazendo jus a esse nome. Porque era muito importante isso para ela. Ela foi da periferia, ela tinha essa... Dinorá é um marco de divisa na cidade. Sem dúvida um marco de divisa. A cidade se divide antes e depois de Dinorá. Ela tinha uma sala no instituto, uma sala só dela, é inesquecível, quem estudou sabe bem. Era uma sala que até eles
eu soube que colocaram o nome dela na sala. E a sala dava fundos aqui para o nosso quintal, né? Porque o instituto está aqui. E tinha um mezanino, a gente trabalhava em pranchetas de desenho. E essa sala era uma coisa assim, os alunos matavam as outras aulas para vir assistir. Nunca tinha 40 alunos na sala, tinha muito mais, tinha 10, 100 a mais. Era aluno pendurado para todo lado, ela deixava fumar na sala, ela falava de arte como ninguém, ela, num tempo que era só desenho a matéria, ela dava educação artística há muito tempo, ela falava de tudo, falava de teatro, falava de todas as artes. Ela tinha... Uma vez ela comprou uma vitrolinha, uma portátil para disco, levava e tocava música e falava de música, tudo que era mais novo no momento, Bob Dylan, fazia ligação com o trabalho que a gente ia fazer. Ela fazia projeção de slide do Museu do Louvre, fazia a gente sair de Rio Preto, que é um tempo que não existia internet, não existia nada. Então era quente, era uma aula imperdível. Não é à toa que todos os alunos que podiam matavam a aula de outras matérias para poder assistir. Então ela participou intensamente, influentemente e com uma qualidade de participação impressionante para o desenvolvimento cultural e artístico e humano da nossa cidade de São José do Rio Preto. Acho que a Casa de Cultura de Dinorá do Vale, o nome é perfeito, ela foi a luta dela. Para você ver, em 1929 em Mirassol tinha um Teatro São Pedro, era um teatro que tinha um projeto do Ramos Azevedo, que é o que construiu o Teatro Municipal de São Paulo, e o Preto não tinha teatro. Então as coisas aconteciam em escolas, aconteciam no Monsenhor Gonçalves, acontecia aqui e ali só. Então ela lutou para ter essa Casa de Cultura. E quando ela lutou para fazer a Casa de Cultura, foi em pleno regime militar, tinha acabado de estabelecer o bloco. E ela foi aquele tipo de pessoa inesquecível, que bateu no coração das pessoas e as pessoas guardam a Dinorá no coração para o resto da vida. Eu nunca mais esqueci essa frase dela que ela falava para mim, Fernando, a vida é o eterno buscar. Então busca conhecimento, busca arte, busca história, tem que buscar. Sabe? Então, deve existir um verbo dinorar, né? Que é você buscar, você ver, porque hoje está faltando na cidade. As pessoas estão conformadas com as coisas. Dinorá, talento, garra, verdade. A superação, simplicidade, inteligência, capacidade de ir além, sabe? É admirável uma mulher como ela sobreviver nessa cidade, vindo de onde ela veio, se impor intelectualmente, se impor para a elite da cidade, e é realmente admirável. Eu gostaria de ter convivido melhor com ela, convivido mais tempo para aprender mais com ela. Luta. Eu acho que ela foi luta, ela lutou por tudo. Pela família, pela literatura, pelos amigos. Os poucos amigos que ela tinha, ela lutou por eles. Tem muitos, mas eu acho que o primeiro é trabalho. Primeiro, né? Ela morreu no dia do trabalho. Parece que ela veio dar a última mensagem. Mas tem muitos. Eu acho que o sinônimo é... Ela foi muito especial em tudo. Era uma pessoa forte e ao mesmo tempo genial. E ao mesmo tempo professora, ao mesmo tempo mãe,
É difícil achar uma palavra para ela, uma só. Ela acharia fácil, porque ela tinha as palavras muito prontas, mas eu tenho um monte. E era isso, Dinorá. Era amar ou odiar. Eu amei a Dinorá. Amei mesmo.